Fortaleza, olá Brasil, olá você, aquele abraço, nosso bom dia. Hoje, quinta-feira, é dia de trazermos mais um Papo das 10 com os nossos amigos do Ministério Idigô. E nós queremos dizer, seja bem-vindo você, amigo, seja bem-vindo você, minha amiga, para mais um Papo das 10, um bate-papo descontraído e, acima de tudo, abençoado. E hoje nós estaremos falando com ele, que está sempre representando aqui o Ministério Idigô, o pastor Ismael. Alô, pastor Ismael, forte aquele abraço, bom dia, seja bem-vindo. Alô, bom dia, Wilson, O seu bom dia aos microfone, meu PR, ouvintes. está fechado, deixa eu só dar... Não, está aberto, eu que estou aqui com um probleminha, pronto, agora está solucionado. Ok, E está me ouvindo? Agora a voz brilhante aí do pastor Ismael. Bom dia, querido Wilson. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Valdenses. É uma alegria muito grande poder estar participando desse Papo das 10 deste momento. Maravilha, seja bem-vindo, meu PR. Hoje o senhor, como sempre, trazendo alguém muito especial para brilhantar o nosso programa e trazer informações aos nossos ouvintes, aos nossos internautas. Com quem estaremos falando hoje, o pastor Ismael? Hoje nós vamos falar com o Dr. Carl Richard. Ele é um entusiasta da missão, um pregador da palavra, membro da igreja, e ele tem muita alegria em participar conosco e contar um pouco da sua experiência, dos seus sonhos de trabalhar na missão do Senhor. Ok, então vamos convocar aí o doutor, né, Carl Richard, para que possa conosco aí trazer suas primeiras informações. Alô, doutor, aquele abraço, bom dia. Inicialmente, nós queremos lhe agradecer pela sua disponibilidade em pleno feriado de 21 de abril. Resolve, portanto, nos abrilhantar, nos honrar com a sua presença em mais um Papo das 10. Muito obrigado mesmo e seja bem-vindo. Bom dia, Wilson. Bom dia, pastor Ismael. Para mim é uma grande honra estar podendo participar com vocês. Bom dia, ouvintes da Rádio Valdense. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje no Papo das 10. É brilhante. Eu gostaria de saber, inclusive, do doutor Carl Richard. Qual é a origem desse nome, hein? Brasileiro, descendente de quê? Eu tenho uma família alemã, eu tenho uma ascendência alemã. Então, se você for olhar os nomes da minha família, é tudo alemão. Meu pai também é Carl Richard, eu tenho dois irmãos, Alexander e Thiago Albert. Tenho um avô chamado Rolf, Friedrich, e assim por aí vai. Ok. Agora, deixa-me ouvir agora do próprio doutor Carl Richard o seu nome completo. Bom, meu nome completo em português fica Carl Richard Busse Filho. A minha família, que é alemã, pronuncia Carl Richard Busse Filho. Mas pode me chamar de Richard, eu acho que é mais fácil. Carl dá cãibra na língua. É verdade, não, o Richard é bem mais brasileiro. Bem mais fácil, bem mais fácil. Pode chamar de Richard, fica mais simples. Todo mundo me chama assim, tá ótimo. Com certeza. O doutor é adventista do sétimo dia de berço, conheceu no meio do caminho, como é que é a tua história? Eu nasci na igreja. As primeiras pessoas da minha família a entrarem para a igreja foram os meus avós. Depois meus pais acabaram nascendo na igreja. Minha mãe nasceu na igreja, meu pai não. Meu pai acabou se convertendo junto com meus avós. E eu e meus irmãos tivemos o prazer e a bênção de nascer dentro da igreja já. Com certeza, um grande privilégio nunca saiu do caminho desviando, porque aquela questão é um perigo muito grande quando o cristão nasce no berço, fica aquela curiosidade para saber o que é que tem no mundo e termina saindo, dá uma voltinha para depois retornar. Isso aconteceu com o Dr. Richard? Não, graças a Deus não. Nunca tive essa curiosidade. Aliás, esse é um grande perigo que Satanás coloca na nossa vida, que é querer conhecer o mal, querer conhecer essa curiosidade do mal. E acabou, se você for pensar, foi isso que levou em última instância também Eva e Adão a pecarem. Então, não tenho essa curiosidade, graças a Deus nunca tive, embora já fui adolescente, já fui jovem, então a gente acaba, às vezes, não colocando a igreja em primeiro lugar, mas graças a Deus nunca deixei a igreja. Acabei que, aliás, um dos assuntos que a gente até conversou hoje, que era sobre a missão, foi o que acabou me salvando também, inclusive. Exatamente. Inclusive, doutor, a gente até parabeniza a sua família, independentemente que eu não conheço, né, nenhum membro da família,
mas essa questão de não ter despertado a curiosidade para o mundo é porque o meio que você viveu era muito atrativo, né? Era muito atrativo, então fez com que o doutor se sentisse bem, na verdade, então não despertou esse desejo, porque muitas vezes é aquela questão, quando a gente tem um inferninho no lar, então quer procurar um paraíso lá fora, né? Então, graças a Deus, isso não aconteceu com a sua família, Deus seja louvado por isso, né? Então, aí está o resultado, né? Trilhar Deus sempre... seja louvado por isso, e eu digo mais, Wilson, eu acho que, eu tenho certeza, eu estava até conversando com meu pai sobre isso ontem à noite, que o exemplo deles na minha vida, na vida dos meus irmãos, foi fundamental. Meus pais, eles nunca esconderam o amor deles pela igreja, o amor deles por Cristo, e eles demonstravam isso diariamente para nós. Eu estava comentando ontem com meu pai, que uma das coisas que me marcou muito na minha vida como criança, eu tinha 5 ou 6 anos, eu nem me lembro exatamente o motivo, porquê, mas um dia meu pai chegou extremamente ansioso, extremamente preocupado em casa, conversou assim rapidamente com a minha mãe em segredo, os dois ficaram muito preocupados, então eles reuniram a família toda na sala e falaram assim pra gente, pra mim e pros meus irmãos, na época eu tinha uns 5, 6 anos, meu irmão tinha uns 3 anos, né, e o meu mais novo era um bebê, e eles falaram assim, não, nós temos que orar porque a gente está com um grande problema, e aí foi um dia que eu lembro até hoje na minha vida, e depois isso acabou se repetindo várias vezes ao longo da minha vida, mas esse dia especial me marcou muito, joelho no chão, cabeça no chão, e a gente implorando a Deus por uma solução. E meu pai sempre foi de dar estudos bíblicos, e ele nos levava junto nesses estudos bíblicos, às vezes a gente dormia no meio do estudo, porque às vezes ia até 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, as reuniões. Então, assim, a igreja, Cristo, a Bíblia, as meditações, a oração sempre foi muito presente em nossa vida e nunca foi uma coisa pesada, pelo contrário, meus pais sempre apresentaram para mim e para meus irmãos uma religião leve, um Cristo que nos ama muito, um Cristo que exige obediência, mas um Cristo que está disposto a fazer tudo pela gente que nos ouve. E isso nos momentos mais difíceis da minha vida, nos momentos em que realmente Satanás mais trabalhou na minha vida, na dos meus irmãos, eu sinto que foi isso que segurou a gente, que nos manteve firmes na fé. E também vários outros exemplos, não só dos meus pais, claro, mas Deus colocou muitas pessoas importantes na minha vida que me marcaram muito com a religiosidade deles, com a experiência deles, e eu ansiava, quando era criança, em ter uma experiência semelhante, ansiava em ter uma experiência de profeta, uma experiência de alguma coisa assim, sabe? Eu lembro que meu irmão mais novo, por exemplo, o sonho dele era ser pastor e mergulhador. A gente brincava com ele que ele queria pregar para os peixes. Porque era o sonho dele ser pastor e mergulhador. Hoje ele é oficial da Marinha, então está mais próximo de mergulhador do que de pastor, mas mesmo assim ele se tornou um cientista nuclear, meu irmão, e ele contou já várias experiências dentro das Forças Armadas brasileiras, como ele conseguiu testemunhar, mesmo sendo um assunto meio complicado dentro das Forças Armadas, como ele conseguiu testemunhar da fé dele. Ele me contou uma vez que o capelão da Marinha foi fazer uma palestra para todos os oficiais, e aí o capelão falou assim, olha, independente da fé que você acredita, independente do que você professa, né, eu queria fazer uma oração com vocês, então quem quiser pode se levantar e eu vou orar com vocês. E ninguém se levantava. Aí meu irmão levantou e ficou de pé para poder orar com o capelão. Aí todo mundo olhou e começou um por um a se levantar também. E aí acabou que o salão inteiro se levantou para orar com o capelão. Aí o capitão dele chamou ele e falou assim, escuta, por que você levantou? Aí ele falou assim, porque eu acredito em Deus, eu sou adventista e tal. Ele, pois é, quando eu vi que o nosso cientista, que deve, teoricamente, só acredita na ciência, se levantou para orar com o capelão, eu falei, então eu tenho que levantar também, porque Deus existe. Tem que levantar também. Então foi um testemunho realmente de peso, né? Foi um testemunho de peso, né? Foi muito legal. Foi muito legal. Agora, voltando ao seu lado, o senhor enfatizou, inclusive, aquela questão do exemplo, porque nas suas palavras percebi de que
os momentos marcantes da sua família, que lhe fortaleceram, portanto, as suas decisões de permanecer no caminho, não foram coisas ensinadas por palavras, né? Mas foram exemplos, né? Exemplos. Sim. Então, quer dizer, seu pai chegar, chamar a família, reunir a família, porque estava diante de um grande problema e colocar esse problema nas mãos de Deus por meio da oração. Então, veja só, foi marcante, né? É o que nós Foi. que diz lá no provérbio, né? Ensina a criança no caminho, né? Sim. Ele chegasse para você e disse, olha, Richard, vai orar, seria um poder, né? Mas é uma potência quando ele chama, vamos orar, colocar nossos problemas nas mãos do Senhor. Isso realmente é magnífico, né? Então, Deus seja louvado por tudo. E parabéns pela família. Agora, o sonho do seu irmão era ser pastor e mergulhador e hoje está na Marinha. Então, é possível que o Dr. Richard também tenha um sonho acalentado há muito tempo. Qual seria o seu maior sonho? Bom, quando a gente era criança, eu e meus irmãos, meus pais, eles não permitiam que a gente assistisse televisão. A gente só podia assistir 1 hora de TV por dia, com eles E juntos, televizinha inclusive. assistia? Hã? E televizinha assistia? Não, televizinha também não. Então, nenhum de nós nunca foi de assistir televisão e até hoje, nenhum de nós gosta de assistir televisão, de assistir série. A gente não faz questão disso, não é do nosso feitio. Então, a nossa diversão era ler. A nossa diversão era... meus pais sempre compraram muitos livros da casa. A gente brincava na rua com os outros garotos, a gente andava muito de bicicleta, a gente estava sempre, assim, brincando mesmo, mas, assim, de televisão, não. E não tinha celular na época, né? E eu me lembro que quando eu era criança, então, a gente já tinha a nossa própria biblioteca, né, como crianças. 2 livros me marcaram muito, muito mesmo. Um deles contava a história de um missionário escocês chamado David Livingstone, que ele foi para a África como missionário. A história dele é lindíssima, eu recomendo muito a quem não conhece ir atrás. Eu tive a oportunidade de visitar o monumento a ele na Escócia, uma pessoa que me marcou muito, e uma pessoa que ele acabou morrendo na África e ele tinha o hábito de sempre orar, passar a manhã toda orando, e orava muito. E conta a história que ele estava, um dia ele acordou, ele estava na tenda dele e ele não saía da tenda, e os serviçais dele falaram assim, ele não está saindo, ele deve estar orando, e ninguém queria incomodá-lo. Mas passou o dia todo e ele não saiu da tenda, e então um deles resolveu visitá-lo, e quando viu ele tinha falecido de joelhos, ele faleceu enquanto conversava com Deus. E isso sempre me marcou muito, uma vontade muito grande de visitar a África como missionário. E um outro livro que me marcou muito foi a história do Dr. Benjamin Carson. Ele ainda é vivo, ele é um neurocirurgião adventista. O Ben Carson, ele até se candidatou a presidente dos Estados Unidos um tempo atrás, na época do Trump, né, quando o Trump também se candidatou. E o Dr. Benjamin Carson, ele contando a história dele, a biografia dele, acabou virando até filme mais tarde, ele me influenciou a me tornar médico. Ele me influenciou a estudar bastante e acabar me tornando médico. E então, assim, desde pequeno, eu já dizia que eu queria ser médico por causa do Ben Carson, e desde pequeno eu tinha um sonho de ir à África servir como missionário, né? Meus pais, eles apoiavam completamente a ideia de eu ser médico, nunca foram contra, mas quando eu falava para eles que eu queria ir para a África, eles ficavam assim, não precisa, você tem missão aqui mesmo no Brasil, imagina, para que tem que ir para a África, não precisa disso. Aí acabou que isso ficou no meu coração por muito tempo mesmo. Como meus pais, eles sempre fizeram muita questão que nós fizéssemos parte da igreja, não fôssemos simplesmente ir lá sentado, ouvir a mensagem, mas participássemos ativamente da igreja. Então, eu fui ancião, fui professor de escola sabatina, líder de jovens, meus irmãos também, eles participaram ativamente por muito tempo. Meu pai foi diretor do clube de desbravadores, então a gente sempre esteve em contato ativamente com a igreja. E eu entrei em medicina, cursei a faculdade de medicina. Depois da faculdade, eu acabei por fazer a especialização em ginecologia e obstetrícia. Eu já estava casado nessa época,
quando, nas minhas últimas férias, no meu último mês de férias da residência, né, da especialização, me veio um sentimento muito forte, um desejo muito, muito grande de aproveitar aquele último mês de férias para realizar o meu sonho de ir para a África. Veio um desejo muito forte, eu não sei de onde surgiu isso, mas foi como se assim, olha, é a minha última oportunidade, e depois eu vou sair da residência, vou trabalhar, vou ter meus filhos, vou cuidar da minha vida. Então, eu conversei com a minha esposa na época, a Franciele, e ela, muito a contragosto também, topou que eu fosse, mas me deu muito apoio depois. Meus pais não ficaram morrendo de medo. Por que você tem que ir? Imagina, o que você vai fazer na África? Mas me veio muito forte no coração essa vontade de me tornar um médico missionário nessa época. E eu, conversando com um amigo meu que foi missionário na África por 1 ano, e no Malawi, eu perguntei se ele não conseguiria me ajudar com alguns contatos a ir para a África como missionário. E ele me deu esses contatos, mas na época o Malawi estava numa guerra civil e estava inclusive matando cristãos. E aí o presidente da União lá do Malawi falou assim, melhor você não vir, a gente está numa situação complicada, mas vamos fazer o seguinte, eu vou te passar para o presidente da divisão e ele vai tentar resolver isso para você. E o presidente da divisão é brasileiro, a esposa dele também. Eles ficaram muito felizes com a minha vontade de servir na África. Eu me voluntariei, né? E eles jogaram para toda a União Africana, e falou assim, alguém está precisando de um médico voluntário? E o primeiro chamado surgiu para ir para Madagascar. Então, na hora que eles me propuseram, eu falei, na hora, vamos. Não sabia nem que língua que falava lá em Madagascar, mas vamos, a gente dá um jeito. Vamos, a gente se vira, Deus abençoe. Deus que eu vejo. Estava disposto a levar a linguagem do amor, né? Que essa aí é universal. E assim, tinha tanta certeza que era Deus guiando tudo, que falei, vamos, se Deus está colocando isso na minha frente, aí Deus vai abrindo as portas, a gente vai. E na época eu propus a eles que eu pagaria todo o transporte, né, a ida para lá, mas eles pediram para eles arcarem com um lugar para eu ficar e uma alimentação. Eu falei para eles que eu topava qualquer coisa, não precisa ser nada luxuoso não, eu fui desbravador por muito tempo, então não precisava de luxos, não precisava de nada assim específico. E fui, com a cara e com a coragem, fui passar 1 mês em Madagascar, foi uma experiência incrível mesmo, uma coisa assim, é o 4º país mais pobre do mundo. E olha, nunca encontrei irmãos, fiquei no hospital adventista, né? Nunca encontrei irmãos tão fervorosos, tão poderosos no espírito, tão poderosos na fé, como foi lá em Madagascar. E isso mudou completamente a minha vida. Hoje eu sei, por essa experiência, e se tiver até oportunidade, eu não estou controlando o tempo aqui, talvez até contar algumas das minhas experiências lá. E nós gostaríamos, inclusive, deixar o senhor ciente uma questão. Hoje é feriado, né? Essa rádio aqui não é minha, ela é do nosso mestre, e ele é o pai da eternidade. Com certeza. Então, vamos aproveitar o nosso tempo aí. Então, quer dizer, o tempo que estiver disponível para trazer bênçãos aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, não se preocupa com o relógio, ok? Então, nós gostaríamos de saber quais foram, na verdade, suas experiências por lá, o que verdadeiramente te marcou, justamente após, claro, já essa espiritualidade, a consagração dos irmãos em Madagascar, te marcaram, né? Então, quer dizer, acredito que até mudou o seu conceito de viver como cristão. E o que mais te marcou lá em Madagascar? Olha, eu tenho tantas experiências para contar, Wilson, tanta coisa que, olha, daria para a gente ficar o dia inteiro aqui te contando. Se você quiser, a gente pode até voltar mais vezes para eu acabar de contar mais algumas coisas. Mas Madagascar, ela tem uma história muito interessante. Eu preciso contar um pouco dessa história antes de vocês entenderem por que isso para mim foi muito importante, né? Madagascar, até a década de 60, ela era uma colônia francesa. Ela só conseguiu a independência na década de 60. E até
começo do século XX, 1900 e pouquinho, existia uma perseguição aos cristãos em Madagascar. Existia uma rainha, era um reinado antes da colonização francesa, existia uma rainha que ela perseguia, ela é uma rainha extremamente sanguinária, ela tem lá um despenhadeiro em Madagascar, lá na capital, que é Antananarivo, de onde ela jogava os cristãos lá de cima. Ela prendia e jogava eles lá de cima. Porque a cultura malagasy, né, de quem nasce em Madagascar, ela é animista. Então, eles acreditam que o Deus, a espiritualidade, os espíritos estão dentro das árvores, das pedras, dos animais. Eles acreditam nessa espiritualidade misturada com natureza. E isso é tão forte lá, que é cultural. É como, por exemplo, não sou católico, mas às vezes sai um Nossa Senhora, sabe? Ave Maria, faz isso. Ave Maria. Por quê? Porque isso é cultural. Isso não quer dizer que eu tô homenageando uma ou outra pessoa, mas é uma coisa cultural, você acaba pegando no dia a dia. Lá é a mesma coisa, então eles têm culturalmente alguns hábitos que eles não, apesar de serem adventistas, ainda acaba ficando. Então eu lembro, por exemplo, lá em Madagascar praticamente não tem eletricidade, 1 hora por semana, no máximo 2 horas por semana que eles ligam os geradores para poder produzir alguma eletricidade. Então, muitas vezes, quando eles me chamavam para ir atender algum paciente de noite, alguma coisa assim, eu vinha a pé, no meio da floresta, até chegar no hospital, porque onde eu ficava dormindo era afastado do hospital, né? Como eu já conhecia o caminho, eu não precisava de lanterna, não precisava de nada, ia no escuro mesmo. E certa vez eu cheguei lá, os enfermeiros ficaram assustados, você veio sem lanterna? Eu falei, sim, qual o problema? Eles, não, mas e os espíritos? Eu falei, não tenho medo de espírito. Eles, não, mas é que... Aí depois eu fui descobrir que eles acreditavam que os mortos, eles habitam as árvores. E que durante a noite, esses mortos, eles saem como zumbis mesmo, no meio, passeando. Você vê assim, como a cultura é tão forte, que mesmo acreditando no estado dos mortos, que eles aprenderam e tal, isso é uma coisa que ainda marca eles, ainda tem... Fixado, né? É uma coisa que é muito forte. E na cabeça deles, essa coisa da perseguição cristã, essa coisa de tudo que aconteceu nos últimos anos ainda é muito fresca, né? Muito forte ainda na cultura deles. Então, é muito assim, até perigoso ser cristão, entende? Apesar de existir muitas igrejas cristãs dentro de Madagascar e tal, você ainda recebe um preconceito, né? É uma coisa ainda que é difícil. A igreja adventista começou em Madagascar na década de 30, com missionários franceses. Foram eles que construíram o hospital que eu fui ficar. Um hospital extremamente simples, um hospital bem pobrezinho, bem assim... eu nunca tinha entrado num hospital tão simples. Realmente parece um hospital de campanha, de coisa assim, de guerra, sabe? Mas a diferença que ele fazia dentro da comunidade, dentro da cidade, da região, era impressionante. Tinham pessoas que vinham dias caminhando para chegar no hospital para receber atendimento médico, né? E a gente tinha que atender todo mundo. Eu fui como obstetra, achando que eu só ia fazer parto lá, mas no final das contas eu consertava osso, operava intestino, arrancava dente, drenava abscesso, eu tinha que fazer tudo. Tinha que atender criança, tinha que atender homem, nossa, era tudo que aparecia a gente tinha que atender. E o nosso dia começava com uma oração. Então, o diretor do hospital, ele chamava todos os funcionários, antes da gente começar o dia para o trabalho, a gente fazia um culto, durava mais ou menos 1 hora esse culto. E apesar de estar acostumado com um culto matinal, nunca na minha vida, assim, eu fiz medicina e tal, só que quando você faz medicina, você acaba... às vezes as pessoas têm uma certa... um problema em misturar religião com o trabalho ou com o profissional, né? Mas lá eu aprendi a orar antes de cada consulta, com o paciente, muitas vezes, a orar antes de cada cirurgia, a conversar com Deus, pedir poder, pedir sabedoria, pedir que Deus enchesse o meu coração com as palavras certas para trazer não só a solução do problema para a pessoa, mas fazer com que a pessoa se sentisse
especialmente abençoada, né? Então, usar a medicina mesmo como um meio missionário. E a gente fazia um culto, a gente cantava, eu aprendi algumas coisas em Malagasy, que é a língua de lá, justamente nessas conversas. Lá eles não falam português, obviamente, nem inglês, que é a língua que eu sei falar, eles falam Malagasy e francês, eu não sabia falar nenhuma nem outra, mas de alguma maneira conseguia me comunicar. Eles me entendiam, eu entendia eles de algum jeito, e a gente ia conseguindo se virar. E depois a gente saía para atender os pacientes, geralmente já tinha uma fila que tinha ficado a madrugada toda esperando atendimento. A gente passava nos pacientes que estavam internados, e depois que via... Agora, só um momento aí. Nessa saga aí, quantos médicos haviam ou o senhor era o doutor? Existia o diretor do hospital, que é médico, e existia um auxiliar dele, que também era médico, esses dois. Mas, obviamente, nenhum desses dois, assim, nem eu ajudando não era suficiente pela quantidade de pessoas que procuravam a gente lá. Era muita gente. Eu chegava a atender umas 50, 60 pessoas por dia facilmente. Fora as cirurgias, fora as coisas todas que a gente tinha que resolver, né? Sempre uma grande fila tinha, não? Oi? Perdão. Sempre tinha uma grande fila. Sempre tinha, sempre chegava uma urgência, sempre chegava alguma coisa que precisava ser atendida imediatamente, pessoas que vinham de muito longe para passar comigo. Quando se espalhou na região que existia um ginecologista estrangeiro no hospital, muita gente veio me procurar para ver se eu podia resolver as coisas da parte de ginecologia, principalmente. Muitas mulheres com câncer, porque... assim, Wilson, não tinha recursos na região, né? Na verdade, nem dentro do hospital a gente tinha muita coisa, não tinha eletricidade. A gente tinha que fazer uma cirurgia sem eletricidade, a gente tinha que fazer uma cirurgia sem anestesia, às vezes. Era bem, bem complicado, mas... Era total da ciência, né? Como se a gente vivesse... Era coisa de guerra mesmo, era um negócio, uma situação de guerra mesmo. Mas, olha... Deus era tão bom, que a gente conseguia resolver as coisas, a gente conseguia resolver os problemas dessas pessoas. A gente fazia um culto com os pacientes, às vezes, também. A gente lia, fazia uma meditação com eles. Algumas vezes eu fui convidado a falar para esses pacientes, quando tinha algum intérprete, obviamente. E foi, assim, muito marcante a maneira como Deus usou a medicina para tocar nessas pessoas, porque muita gente só conhecia a igreja através desse trabalho. Lembrando que existia uma certa um preconceito em relação a cristãos, né? Então, quando as pessoas vinham e recebiam esse atendimento, viam que os cristãos, na realidade, não são aquilo que eles acreditavam, isso fazia toda a diferença. Era realmente pregar pelo exemplo, pregar pelo tratamento que você dava às pessoas, como você sorria, como você ia lá, dava atenção, como você ia lá e fazia o bem, sem esperar nada em troca, né? E agora uma coisa assim que eu falei para você, como lá eles eram muito fervorosos, né? Lá em Madagascar, é uma ilha, no dia que uma das semanas que eu estava lá, passou um tufão na ilha, um tufão, uma coisa que a gente não tem no Brasil, é uma tempestade extremamente forte, que dura uma semana mais ou menos, às vezes 10 dias, chove muito, destrói muita coisa, é quase um furacão, sabe? Quase um furacão. E esse tufão, então, estava chovendo muito, as ruas lá, que já eram todas destruídas, que não tinha asfalto, nem nada, virou rio, a cidade inteira ficou inundada, e o diretor do hospital, ele sempre me levava todo sábado de manhã para a igreja, mas também nos domingos à noite e nas quartas-feiras à noite, ele sempre me fazia questão da gente ir na igreja, fazer o culto com os irmãos da igreja da região, né? E no meio desse tufão, um dia era uma quarta-feira, eu pensei comigo, olha, hoje não vai ter igreja, né? Imagina, tá chovendo canivete lá fora, tá tudo inundado, não dá para sair de carro, não dá para fazer nada, não... Imagina, sair não tem guarda-chuva que aguenta essa chuva. Não vou ficar aqui no meu quartinho, ninguém vai vir no hospital hoje, né? Agora à noite, eu já estava exausto, porque
trabalhando dia e noite, dia e noite, dia e noite. Eu falei, essa noite eu pelo menos eu vou ficar descansando um pouco aqui no quarto. Acendi uma vela para ficar lendo a minha Bíblia. E estava lá de boa, deitado na cama, com a minha Bíblia. E quando eu ouço alguém batendo na porta, eu até pensei, bom, deve ser alguém nascendo, né? Porque para me chamar no meio dessa confusão, deve ser alguém nascendo, eu vou lá fazer um parto. E aí quando eu abro a porta, é o diretor do hospital, de terno e gravata. Vamos para a igreja. Vamos para a igreja? Aí eu falei assim, mas irmão, doutor, olha como tá a situação lá fora, a gente vai cair um raio na cabeça da gente, imagina, ó a tempestade. Ele, não, vamos para a igreja. Fiquei meio assim, falei, bom, eu sou o convidado aqui, né? Então vamos, né? Mas assim, foi muito contragosto, Wilson, muito contragosto. Foi assim, olha, Imagina. Ele quase me levou amarrado para lá. Eu tava tão assim contrariado que eu falei, não vou levar nada. Eu vou vestir um jeans e uma camiseta. Não vou de roupa social nem nada. Eu vou de jeans e camiseta e chinelo porque eu não tô afim de estragar meu sapato. E fui. E ele, a esposa de vestido, a gente não conseguia sair de carro porque não tinha mais rua, tudo debaixo de barro. A gente foi andando no meio do mato, porque a rua não dava para andar, as trilhas que a gente usava não dava para usar, porque era rio agora. A gente foi andando no meio das árvores e eu fiquei, nossa, me roendo de raiva, falei, meu Deus, por que eu tô fazendo aqui no meio dessa chuva, encharcado, porque no guarda-chuva não tinha como, passava nem no meio das árvores, no meio do mato ali. E a gente foi andando, e daqui a pouco a gente encontra mais algumas pessoas que também estavam indo para a igreja, e era um breu, porque estava chovendo muito, não tinha lanterna, não tinha luz pública, nada disso, e a gente andando, e eu com barro até o joelho, morrendo de raiva, porque assim, não tinha eletricidade, eu que tinha que lavar minha roupa no rio, eu tinha que andar 3 quilômetros para poder ir lavar roupa no rio, para buscar água, para lavar roupa, eu estava assim me xingando, eu vou ter que lavar essa calça cheia de barro. E a gente foi andando. Chegamos pertinho da igreja. A rua da igreja tinha virado uma correnteza só. E no meio da correnteza estava o diácono ajudando a gente a atravessar o rio. Vida de diácono não é fácil, viu? E o diácono estava de terno e gravata no meio do rio, ajudando as pessoas a atravessarem o rio para entrar na igreja. E a igreja lá, por ser um país muito quente, a igreja, as paredes, elas são todas vazadas. São janelas fininhas e vão do teto até o chão, uma atrás da outra, assim, para poder circular ar. Não tem ventilador, não tem ar-condicionado, né? Não tem eletricidade. Então, a maneira que eles acharam para tornar a coisa um pouco mais refrescante era ter esses vãos na parede, né? E conforme eu ia chegando perto da igreja, eu ouvia pessoas cantando. Eu falei, não é possível que tem gente lá dentro. Não é possível. E quando eu entrei na igreja, a igreja estava lotada. Lotada. Eu falei, não é possível, gente. Tem gente que vem aqui da igreja que anda 3, 4 horas para chegar aqui na igreja. Tem gente aqui na igreja, a igreja lotada. Como assim? Como se nada tivesse acontecendo. Assim, um detalhe, todo domingo e toda quarta-feira a igreja estava sempre lotada. Eu achei que aquele dia eu ia chegar lá, a quarta-feira tá vazia e estava lotada, estava todo mundo lá, com as crianças, com todo mundo lá. Gente que vinha de burrinho, gente que vinha de bicicleta, estava lá, estava todo mundo lá. E aí eu falei, não é possível. E como não tem eletricidade, tudo escuro, as pessoas usam velinhas, né? Estavam usando uma vela para poder ler a Bíblia, para poder olhar o inário. E não tinha vela para todo mundo, então eles se reuniam em grupos de 3, 4 pessoas, em volta de uma vela, e alguém lia a Bíblia para aquele grupo de 3, 4 pessoas. E lá na frente estava o pastor, de terno e gravata, com uma vela, lutando para não deixar a vela apagar, por causa do vento, para poder fazer o sermão dele. E naquele dia, a minha vida mudou. Naquele dia eu falei, olha, eu não tenho desculpas. Eu não tenho desculpas para deixar de ir à igreja, eu não tenho desculpas para assim, não cuidar da minha espiritualidade. Naquele dia eu percebi que Deus me levou lá para me ensinar uma lição. Vendo aquele grupo de pessoas naquele lugar, juntos, cercados por uma tempestade terrível, em que muita gente acabou morrendo naquela tempestade, sabe?
eu vejo a igreja de Deus, um grupo de Deus preservando um grupo de pessoas que às vezes está se atendo a uma luzinha, lembrando que a gente tem essa última luzinha do mundo, sabe, de uma maneira figurada, a gente tem essa mensagem, a gente tem essa vela que ilumina o mundo, é pequena, às vezes é frágil, às vezes é um negócio que está correndo riscos, mas ali eu vi um grupo de pessoas que assim, eu quero fazer parte desse grupo. Que apesar dessa confusão que está o mundo, apesar que está essa tempestade ao redor do mundo, está lá, juntos, unidos. Eu me senti em casa. E extremamente envergonhado. Extremamente envergonhado porque eu parecia a visita ali, a pessoa de fora. Eu fiquei assim, falei, Senhor, realmente é para a tua glória. É para a tua glória que a gente está aqui. E eu fiquei envergonhado, porque se Jesus enfrentou tudo para vir nesse mundo aqui, por que eu não podia ir na igreja numa tempestade? Com certeza. E agora, interessante. Diz que Deus ele honra aqueles que o honram. Né? Sim. Então, sempre, na verdade, ele traz a resposta àqueles que correspondem a esse amor. Houve um momento na sua trajetória, lá em Madagascar, em que o senhor sentiu a presença de Deus assim de forma efetiva, onde só Deus poderia fazer algo, e o senhor viveu essa experiência? Olha, não foi só uma vez não, viu, Wilson? Era quase todo dia, viu? Eu vou contar uma que realmente eu não sei como aconteceu. E assim, foi uma das coisas que eu aprendi, que é quando a gente entrega as coisas nas mãos quando a gente não tem mais saída, quando a gente não, humanamente, a gente não vê mais saída, é quando a gente vê Deus agindo. E a gente não precisa ter medo de não ter respostas, porque Deus cuida da gente, né? Cuida. No primeiro dia que eu cheguei lá, depois de 18 horas de viagem para chegar lá no hospital, eu estava exausto na viagem, cansativa, muito, muito pesada mesmo. Mas os dois médicos que trabalhavam lá estavam tão assim felizes em me receber, que quando eu cheguei, eles estavam muito ansiosos de me ver operar, porque eu trazia técnicas mais modernas do Ocidente, eu trazia técnicas mais modernas, porque eles já são senhores, os dois médicos eram muito senhores. E eles queriam me ver operando. E quando eu cheguei lá, um deles falou assim, olha, a gente tem uma paciente aqui que eu queria que você desse uma olhada, ver se dá para fazer alguma coisa. E essa paciente era uma menina de 19 anos, grávida, só que ela era uma gravidez que não estava no útero no lugar certo. Ela tinha uma gravidez que era ectópica. Mas de todos os modos assim ectópicos que podem acontecer, o dela era pior, que a gente chama de uma gravidez ectópica cornual. É uma área do útero que sangra muito, uma área que geralmente não tem muito o que fazer, a pessoa vai a óbito, mesmo aqui, onde a gente tem todos os recursos. Imagina lá que não tinha nada. E quando eu vi o caso dela, eu falei, bom, nós vamos perder essa menina, de 19 anos. Foi a primeira paciente que eu atendi lá. Eles, não, vamos fazer uma cirurgia. Eu falei, olha, vai ser uma cirurgia heróica, porque a gente não tem o que fazer por ela. Aí o diretor do hospital, então a gente precisa orar. A gente vai orar e vai operar ela. Eu falei, então vamos, né? E aí eles deram uma medicação para ela, eu não digo nem adormecer, mas ela ficava assim, a gente chama de dissociar, ela não estava ligada na realidade para a gente poder operar ela sem ela sofrer tanto, porque não tem anestesia, não tem eletricidade. Me deram um pedacinho de pano, um bisturi, fala, opera. É Esse isso. Colocaram ela em cima de uma mesa e vai lá, se vira, opera. Eu falei, meu Deus, não tem nada do que eu estou acostumado para fazer uma cirurgia, não tem luva, não tem avental, não tem nada. Como é que eu vou operar uma menina numa situação dessa? E aí eu olhei para eles assim e vamos orar. E a gente se ajoelhou ali naquela sala, adaptada para centro cirúrgico, oramos naquela sala. E eu lembro do diretor falando assim, senhor, seja o que o senhor desejar. Eu falei, olha, eu acho que não vou conseguir salvar essa moça. Mas vamos tentar. E eu fiz a cirurgia e até hoje eu não sei como, mas ela sobreviveu. Ela ficou uns 10 dias internada com a gente, mas ela sobreviveu. E olha, Wilson, do meu conhecimento como médico, eu
tenho certeza que foi Deus que fez um milagre na vida daquela moça, porque não tinha condição de salvá-la. E olha, eu vou te dizer que mesmo nessas condições, como eu aprendi a orar antes de cada atendimento, antes de começar cada dia, antes de começar a ver qualquer paciente, eu tenho certeza que eu não perdi nenhum paciente lá, porque Deus esteve com a gente o tempo todo, fazendo milagres. Era um atrás do outro. Coisas que qualquer outra situação, eu falo assim, não é possível, é Deus. E isso me marcou demais. É quando a gente coloca as coisas nas mãos de Deus. Teve um missionário, eu sempre gostei muito de histórias de missionários, teve um missionário inglês que ele tinha um orfanato, e tudo que ele não trabalhava, ele sabia só de doação, e toda vez que ele tinha eu preciso de comida para amanhã, para me alimentar 1.400 crianças, ele orava, e no dia Deus resolvia as coisas, e eu comecei a ver isso. Eu olhava e falava, Senhor, eu não tenho antibióticos para esses pacientes, eu não tenho antibióticos para amanhã para esses pacientes, e não tem de onde sair antibiótico num país que não tem eletricidade, não tem como. Naquele dia aparecia alguém e falou assim, olha, uma caixa de antibióticos chegou para vocês, de doação. E era exatamente aquilo que eu precisava. Então, era, assim, impressionante, sabe? Quando eu ia fazer partos, imagina assim, Wilson, era num hospital, mas era praticamente como fazer parto em casa, porque não tinha material, eu não tinha nada que me ajudasse, sabe? Eu via como os pacientes não faziam um pré-natal, não faziam uma coisa assim, um acompanhamento, não existiam medicações assim específicas. Era impressionante o que Deus fazia por essas mulheres, sabe? É interessante a gente ouvir sua história. E, como você falou a princípio, sempre havia uma grande fila de pessoas em busca de atendimento. Um país caótico, acho que é o quarto mais pobre do mundo, sem equipamentos. Aí eu pergunto, qual era a taxa de mortalidade nesse hospital? Já que o senhor, particularmente, disse que nunca perdeu uma paciente. Eu achei que teve vários pacientes que eu falei, eu vou perder essas pacientes, eu não tenho o que fazer por elas, e elas acabavam sobrevivendo, graças a Deus. Mas existiam casos que realmente, por exemplo, uma vez surgiu um rapaz que caiu uma árvore em cima dele, ele teve múltiplas fraturas na coluna, rompeu os intestinos, rompeu o fígado. A gente conseguiu operar e manter ele vivo por mais alguns dias, mas ele acabou falecendo. Assim, esses casos realmente não, olha, mas assim, de cirurgia por exemplo, de parto, não perdi nenhuma paciente, de cirurgia de cesárea, que eu tive que fazer algumas, nessas condições, não perdi nenhuma paciente, né? Então, esse caso desse rapaz, por exemplo, não é nem da minha especialidade, eu não sabia direito o que estava fazendo, era uma coisa realmente heróica, né? Mas a taxa de mortalidade infantil e materna em Madagascar é extremamente alta, né? Quando a gente falava para a família que eu ia ter que fazer uma cesárea, a família já começava a entrar em desespero, porque a maioria das pacientes acabam falecendo durante uma cesárea, né? Então, foi até uma coisa interessante, porque sabendo que existia um obstetra, um ginecologista estrangeiro naquele hospital, muitas pacientes apareciam até de outras cidades, de coisas muito longe, acabavam vindo para a gente fazer a cirurgia, para a gente fazer a cesárea, porque elas sabiam que precisava de uma cesárea, mas que se fosse ganhar onde elas estavam, elas iriam falecer. E a gente conseguiu ajudar essas mulheres, mesmo nessas condições, mesmo com tudo isso, a gente conseguiu ajudar essas mulheres. Eu tenho fotos, a UTI neonatal, que na verdade não é uma UTI, era uma caixinha dessas de feira, de madeira, com uma lâmpadazinha incandescente em cima, que quando a gente tinha um bebê, a gente ligava o gerador a gasolina lá e deixava para esquentar o bebê. Era um negócio muito louco. É muito louco. A gente havia outros hospitais em Madagascar? É raro. Era muito raro, que assim, existiam só nas grandes cidades. Grandes, quando eu digo grandes, era assim, das cidades com 10 mil habitantes, porque em Madagascar inteira tem 2 milhões de habitantes, né?
Então, na capital tinha 2 ou 3 hospitais, mas, assim, na região, por exemplo, eu fiquei no norte de Madagascar, na cidade onde eu estava, era Andapa, tinha o nosso hospital, tinha mais um hospital que ficava umas 8 horas de viagem. 8 horas não porque era distante, mas porque a condição da estrada era tão ruim, que você tinha que ir ou de animal, ou de carro seria muito ruim, você tem que ir aqueles buracado todo, despenhadeiro nas montanhas, era um negócio louco. E que também tinha uma cidade chamada Sambava, que tinha um aeroporto também, uma cidade um pouco maior. Certo. E conhecendo esses hospitais, havia a possibilidade de fazer assim, um diagnóstico, um balancete a respeito das ações bem-sucedidas, dos procedimentos bem-sucedidos, comparando o Hospital Adventista com os demais, doutor? Eu acho que não conseguiria fazer, Wilson, porque eu não tive contato com os hospitais, eu sabia que existia, entendeu? Mas pela demanda que o senhor já falou que havia, então denota-se que o sucesso do Hospital Adventista, apesar das dificuldades, quer dizer, era algo impressionante, algo que chamava a atenção das pessoas, que as pessoas iam à fonte, sabendo, não, aqui eu terei sucesso, porque afinal de contas, o que acontecia lá, então repercutia. E por isso as pessoas estavam indo. Eu acredito que sim, que a nossa procura era grande por conta disso também, mas eu diria que assim, o grande diferencial era o carinho e o amor e o cuidado que eles recebiam lá. Como eu disse para você, os irmãos adventistas que a gente tem lá, eles são extremamente calorosos, extremamente amorosos, extremamente fiéis, assim, é um calor espiritual muito grande, sabe? Eu cheguei a ver enfermeiros que deixaram de comer para poder dar comida para alguém que estava sem comida lá, e Deus nunca deixava faltar nada, era assim, era impressionante como a coisa ia acontecendo, sabe? E o hospital lá, ele é particular, ele não é público, as pessoas não tem sistema público de saúde em Madagascar, como existe aqui no Brasil, as pessoas tinham que pagar pela internação, pagar pelo tratamento e tudo mais. Claro, era muito, muito baratinho, era muito pouco que as pessoas tinham que pagar, mas porque era muito pobre. Mas mesmo assim, quando alguém não tinha os fundos, a gente dava um jeito, fazia-se uma vaquinha, a gente levava às vezes para casa, para a pessoa ficar lá, trazia alimento da gente. Então, assim, eles sabiam que seriam bem cuidados pelo amor, pelo carinho da equipe. E até hoje eu vejo que as pessoas valorizam isso. Eu vejo isso com as minhas pacientes, por exemplo, como isso é importante, trazer esse carinho, esse amor. Coisas que você só consegue demonstrar quando você tem Cristo de verdade no coração. Isso é verdade. Qual foi o período de experiência que o senhor passou lá? O senhor foi para passar o período de férias. A gente estava encerrando, portanto, a sua residência. Então, o último mês aqui eu vou passar lá. Quanto tempo passou por lá? Foi um mês. Eu fiquei um mês em Madagascar. Depois, o presidente da União lá em Madagascar, ele até me convidou para continuar lá por mais tempo, né? Quando eu terminasse a minha residência, ele me convidou para ficar por mais 7 anos como diretor do mesmo hospital que eu fiquei, mas eu acabei recusando, porque, assim, apesar de ter amado a experiência, eu acabei... Quando eu voltei para o Brasil, fui terminar a minha residência, né? Eu já vim na cabeça, sabendo agora da importância da missão para a nossa espiritualidade. Eu te digo o seguinte, Wilson, eu tenho certeza que você não consegue ser um cristão completo sem você se dedicar à missão. Não dá. Jesus não chamou a gente para a gente ficar olhando para o nosso umbigo. Jesus chamou a gente para a gente ir para algum lugar. Não precisa ser para a África, não precisa ser realmente... Hoje eu entendo o que meu pai falava, não precisa ser na África. Eu precisei ir para a África para aprender isso. Mas hoje eu sei que a gente não precisa ir para tão longe, que a nossa missão pode ser perto da gente, mas não pode ficar parado. A gente não pode achar que religião é só ir para a igreja. Como disse Jesus, a igreja é o nosso aprisco, onde ficam as ovelhas. Mas Jesus fala que quem ouve a minha voz, reconhece, quem é minhas ovelhas reconhece a minha voz, e eu levo elas para fora. Porque a igreja é só um lugar para a gente recarregar a bateria, é um posto de gasolina, ninguém fica parado no posto de gasolina, a gente vai lá, reabastece e sai para trabalhar. Não pode ficar parado.
E sabendo disso, e como líder dos jovens da igreja onde frequento, na época, o meu desejo era criar um projeto de missão para os jovens, para eles terem essa experiência de pregar o evangelho. Você só se aprofunda no conhecimento da Bíblia quando você precisa explicar o que você acredita para alguém. Você só se aprofunda na sua fé quando você tem que defendê-la, quando você é ameaçado por ela, quando você depende disso. Quando Jesus fala que a nossa fé tem que ser purificada pelo fogo, é justamente isso. A nossa fé só cresce quando a gente vê que ela funciona. A gente só sabe que a gente pode confiar em Deus quando a gente realmente confia e vê que Deus resolve as coisas. A gente só começa a ver Deus agindo na nossa vida quando a gente sabe que a gente não tem controle das coisas e vê que as coisas acontecem e dão certo. Então, sabendo da importância da missão, quando eu voltei para o Brasil, a minha vontade era criar um projeto para os jovens que, sabendo que assim, muitos jovens têm dificuldade em ter uma experiência real com Cristo, que a religião muitas vezes parece mais uma... Ir na igreja é um evento social, eles não se interessam em estudar a Bíblia, não se interessam em estudar a lição da escola sabatina, não se interessam em ter uma espiritualidade real, em se colocar numa posição em que eles dependem completamente de Deus. E sabendo disso, eu queria criar um projeto desse. Ainda não realizei esse sonho, ainda estou batalhando por ele, mas se Deus permitir, quando chegar o momento, assim como chegou o meu momento um dia de ser missionário, quando chegar o momento eu vou conseguir realizar isso, de montar um grupo de jovens dispostos a levar o evangelho para regiões que precisam ouvir disso, mas principalmente fazer isso não só pela região em que a gente quer pregar o evangelho, mas por esses jovens. É só no momento em que você se coloca nas mãos de Deus como um servo, como, eu diria, todo cristão tem que ser missionário. Não precisa ser em outro país, não precisa ser, mas tem que ser um missionário. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, não, essa pessoa é diferente. Essa pessoa tem uma vivência diferente com Cristo e com Jesus. E elas precisam se sentir atraídas. E a Bíblia fala que Deus nos atrai com amor, e é assim que a gente atrai as pessoas. E é dependendo de Deus que a gente deixa crescer a nossa fé e a nossa esperança. Doutor Richard, quando o senhor imaginava sair do Brasil até a África, eu não sei o que se passava na sua mente, a experiência que o senhor esperava vivenciar por lá. O que viveu estava dentro daquilo que foi imaginado ou o senhor foi surpreendido? Eu fui surpreendido em muitas formas, porque a gente cria uma expectativa, né, pelas histórias que a gente ouve e tal. Eu vou te dizer, Wilson, que é uma situação muito desconfortável você estar numa posição em que você não tem controle das coisas, sabe? Você está numa posição em que você está numa zona de desconforto, que você não consegue ter controle das coisas que estão ao seu redor, que você não sabe se vai ter comida, se você vai ter segurança, sabe? Você está numa zona em que você está realmente dependendo de Deus, que a única coisa que você tem para fazer é orar. Lá eu tive essa experiência, lá eu fiquei com o tempo, conforme você vê que Deus realmente cuida de você, você se sente seguro, e isso chega um momento que se você não se importa mais, sabe? Você sabe que Deus está no controle, você sabe que Deus vai resolver aquilo. Ellen White fala que Deus está sempre de ouvidos abertos para ouvir aquelas pessoas que estão em missão, ajudar aquelas pessoas que querem levar o evangelho para frente. E Deus acaba ouvindo e dando os recursos necessários para quem quer realmente glorificar o nome de Deus através da missão. Então, o que me surpreendeu foi que quando eu cheguei para lá, eu cheguei cheio de planos. Eu falei assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou... E tal, você acaba vindo com uma série de desejos de fazer as coisas. E quando eu cheguei lá, eu vi que Deus tinha outros planos completamente diferentes para mim. Na verdade, eu acho que a pessoa que mais saiu transformada lá não foram as pessoas que eu consegui atingir através do meu trabalho, mas fui eu mesmo. Eu sinto que Deus me levou para lá não foi para eu transformar vidas lá, mas para transformar a minha vida.
Eu sinto que foi isso que Deus fez por mim, e até hoje tem esse desejo muito grande de fazer missão, de estar junto, de pregar o evangelho. Wilson, Pois não, é pastor? uma palavrinha. Pois não. Nós observamos que existem muitas pessoas que têm no coração o desejo da missão, mas muitas vezes têm uma limitação de tempo, tem uma limitação de espaço, tem uma vida extremamente ocupada. Então, o Ministério IDGO, ele existe justamente para que nós possamos participar da missão sem precisar sair de onde estamos, apoiando movimentos missionários, apoiando alguns projetos importantes para salvar pessoas, tanto na Janela 1040 como em algumas regiões do Brasil. Certo. Mas como Então, é que isso acontece, então, pastor? então quem nos ouve pode se tornar um membro do IDGO, participando como doador, participando como embaixador, participando como divulgador do IDGO. O IDGO é um ministério dependente da igreja, ele não faz nenhum tipo de atividade independente da igreja, ele tem uma associação com a organização adventista, então todos os projetos que são idealizados e realizados é parte da associação e o IDGO, então, participa financeiramente. Então, nós somos um instituto que arrecadamos recursos para atender as necessidades nos lugares onde precisam. Então, como o Dr. Richard está nos colocando aí, dentro do coração de cada cristão existe essa motivação, esse desejo de ser um missionário. Então, muitas vezes, dado as circunstâncias que nos encontramos, nós não temos condições de dispor de 1 mês, 2 meses para sair e fazer uma missão. Mas eu posso ajudar um missionário lá no Egito, eu posso ajudar um missionário lá no Togo, lá no Níger ou em outro lugar que está realizando um trabalho lá de salvar pessoas, enviando um recurso para que ele possa exercer o seu ministério lá. Então, essa é a proposta do IDGO. O IDGO ajuda os missionários locais. Nós não enviamos missionários. Nós trabalhamos com as associações locais, a associação detecta um projeto, manda para o IDGO, a direção do IDGO avalia, estuda essa possibilidade, e aí nós saímos a campo arrecadando recursos para que esse projeto seja viabilizado. Deixa eu contar uma coisa, projetos Wilson. demandam 1, 2, 3 anos. Deixa eu te contar uma coisa, que muitas vezes quando a gente tinha necessidade de recursos, que a gente orava para Deus trazer as coisas, Deus usava exatamente estruturas como o IDGO, justamente para trazer recursos para o hospital. Eu estou falando isso de experiência própria, porque muitas vezes a gente precisava de recursos para comprar comida para os pacientes, a gente precisava de coisas simples, como luvas de procedimento, máscaras, sabe? E eu estou falando isso de um ponto de vista de hospital, mas existiam outras iniciativas dentro do campo que precisavam de recursos, e nem todo mundo precisa colocar a mão na massa, a gente precisa, por exemplo, de uma logística, a gente precisa de... E, olha, não existe coisa melhor do que você se sentir usado por Deus, não precisa ser necessariamente lá na testa de ferro, lá na ponta da lança, mas... E você saber que o recurso que você trouxe, que você doou, que você foi abençoado por Deus, que você recebeu de Deus e você está compartilhando com o Evangelho, está fazendo diferença. E olha, faz muita diferença. Muita diferença. Isso é verdade. Agora, pastor Ismael, pessoas que estão nos acompanhando agora, que irão acompanhar também, em outros momentos já fica gravado lá no YouTube, esse nosso bate-papo. Se alguém quiser ser um colaborador, quiser ser um voluntário ou um embaixador, qual será, portanto, o procedimento? Para ele ter um pouco mais de informações, é só dar uma entrada no site, dar uma pesquisada no site www.id-go.org.br. E ali dentro nós temos todas as informações que o IDGO oferece. Então, nós conseguimos oferecer ali a maneira como ele pode colaborar,
Nós oferecemos ali todos os projetos que estão em andamento, alguns projetos que estão na fila, porque nós não temos recursos para atender a todos, mas alguns entram na fila, mas à medida que esses recursos vão entrando, esses projetos vão andando. Então, o site é o local mais ideal para uma pessoa mais distante. E também, através do site, vai encontrar lá o contato de pessoas que estão envolvidas com o Idigô e nós podemos dar maiores informações. Ok, então, pastor Ismael, muito obrigado por suas informações. E agora, infelizmente, o nosso tempo passou e eu gostaria de convocar mais uma vez o doutor Richard para que ele possa, assim como é de praxe em nosso programa, falar de algo que, porventura, não tenhamos ventilado em nosso bate-papo e que o senhor também possa deixar uma mensagem aos nossos ouvintes, aos nossos internautas que nos acompanham agora. Com o senhor, doutor. O seu microfone está fechado, por gentileza. Não, desculpe. Ok, beleza. Foi um grande prazer, uma grande honra poder dividir isso com minha experiência com todo mundo, com os internautas, com você, Wilson. Eu queria que as pessoas soubessem que nada do que eu fiz foi para me engrandecer, não foi foi realmente uma honra ter sido chamado para isso. Deus colocou isso no meu coração. Eu sinto que a minha missão não encerrou, eu sinto que Deus ainda tem grandes planos para mim, e eu queria deixar essa mensagem, que Deus tem grandes planos para todo mundo. Você é salvo não é para você ficar parado, é salvo para você ajudar o evangelho a crescer. É uma guerra, é uma batalha constante. E você estar envolvido com a missão, estar debaixo da tutela do nosso general, do nosso Senhor dos Exércitos, faz com que você se torne extremamente apaixonado por isso. Para quem está interessado em missão, eu vou dizer um aviso. É apaixonante. É uma coisa que você nunca mais vai querer parar de fazer. Mexe com você, torna a sua visão de mundo completamente diferente, dá um significado para a vida que você nunca parou para pensar. Então, orem a respeito, e se você se sentir chamado, se entrega, porque eu tenho certeza que Deus tem grandes planos para vocês, grandes planos para tornar você uma ferramenta importante nas mãos dele. Em nome de Jesus. Pastor Ismael Forte, suas considerações, meu PR. Eu quero agradecer também, de maneira muito especial, à Rádio Valdense por sempre estar disponível para nos atender todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã. E quero desejar a todos os ouvintes um feliz feriado, mas lembre-se, nesses feriados é o momento mais oportuno que nós temos de testemunhar. Então, se você vai visitar um amigo, vai visitar um parente, vai a um mercado, vai a algum lugar, não se esqueça de dar um testemunho ali onde você estiver, e isso vai fazer a diferença na sua vida, mas muito mais na vida da pessoa que receberá esse testemunho. Então, não fique intimidado, não fique achando que a pessoa vai entender errado, que a pessoa vai receber errado, de maneira nenhuma. Dê o seu testemunho e você vai ver que as coisas vão tomar um rumo completamente diferente e muitas pessoas serão salvas não por um sermão, mas simplesmente por um testemunho, por uma atenção, por uma maneira como você tratou essa pessoa de maneira diferentemente. Então, obrigado, Wilson, por esta oportunidade. Obrigado também ao Idigô por nos proporcionar esse momento e que Deus seja louvado. Amém. Muito obrigado, pastor Ismael. Muito obrigado, doutor Richard. E nós poderíamos marcar um outro encontro para que nós possamos aí abrilhantar a nossa programação com outras experiências, porque sei que foram apenas 30 dias, né? Mas que, na verdade, foram marcantes, muitas experiências podem ser contadas ainda. E eu acredito que resultantes também dessa experiência, hoje o doutor Richard veja aí, portanto, alguns momentos abençoados. E desde já a gente lhe convida para que em outra oportunidade nós possamos novamente compartilhar as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua vida e que essas bênçãos também foram compartilhadas com seus pacientes, com os seus amigos. Ok, doutor? Aquele abraço. Obrigado, pastor Ismael. Felicidades. Obrigado, grande abraço a vocês. Um grande abraço. Obrigado, doutor Richard.
Aí chegamos ao final de mais um Papo das 10, mais uma bênção para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Eu quero agradecer ao Papai do Céu por nos proporcionar essas bênçãos, né? A cada quinta-feira com o pessoal do IDGO, onde bênçãos que são contadas aí que vêm de todas as partes do mundo. E na próxima semana estaremos juntos novamente aqui com você. Aquele abraço. Bem, estamos aí chegando ao final, não somente do nosso Papo das 10, mas chegando ao final também do nosso programa Manhã de Esperança.